Nos anos 80, um grupo de pesquisadores e praticantes da meditação transcendental conduziu experimentos na cidade de Nova York para testar o experimento de meditação de massa. Esse experimento é baseado na ideia do que é conhecido como efeito Maharishi, uma teoria que diz que quando uma proporção crítica de uma população pratica meditação regularmente, as vibrações energéticas coletivas da cidade ou região se tornam mais positivas e harmoniosas, podendo gerar um impacto positivo nas condições sociais, como crime e violência. O estudo revelou que durante os períodos em que o grupo de meditadores estava ativo, as taxas de criminalidade na cidade diminuíram significativamente. Por exemplo, os pesquisadores observaram uma redução de até 25% nos crimes violentos durante o pico da prática meditativa. E é assim que eu começo mais um episódio da série Lumina. Hoje eu vou falar sobre como a meditação pode ajudar no controle da ansiedade e ajudar também na sua evolução espiritual. Lumina, uma mente em busca da iluminação. A origem da meditação remonta a milhares de anos e está profundamente ligada a tradições espirituais e religiosas de várias culturas, como no hinduísmo, especialmente na prática de yoga. Os primeiros registros de meditação na Índia podem ser encontrados em textos sagrados cerca de 1500 anos antes de Cristo. O budismo também tem uma rica tradição meditativa. O Buda, Siddhartha Gautama, que viveu entre os séculos 6 e 4 a.C., é frequentemente associado à introdução de práticas meditativas no caminho para a iluminação ou nirvana. E embora a meditação seja mais fortemente associada às tradições asiáticas, no cristianismo, por exemplo, existe a oração contemplativa e a meditação cristã. E apesar disso, é fato que a prática da meditação no Ocidente começou a ganhar mesmo popularidade só no século XX, com o movimento da contracultura dos anos 60, quando muitos buscavam novas formas de espiritualidade e autoconhecimento. Figuras como Dalai Lama ajudaram a popularizar a meditação, apresentando-a como uma ferramenta eficaz para reduzir o estresse, aumentar a paz interior e promover o bem-estar mental. A meditação tem uma origem multifacetada, com raízes profundas nas tradições espirituais da Índia, China e outras partes do mundo. Ao longo dos séculos, ela foi moldada por diferentes culturas e filosofias, mas em sua essência sempre buscou promover o autoconhecimento, o equilíbrio emocional e a conexão com algo maior. Hoje, ela é praticada globalmente, tanto como uma ferramenta espiritual quanto terapêutica, trazendo benefícios para a saúde mental, emocional e espiritual das pessoas. A meditação pode ser utilizada como ferramenta até mesmo na psicologia. Certa vez, quando eu estava em tratamento para ansiedade, a minha psicóloga começou a guiar meditações ao final de cada sessão. Naquela altura, eu já tinha ouvido falar de meditação, mas nunca tinha praticado. Aquela descoberta não somente abriu minha mente para um novo mundo, como também, aliada à terapia, foi uma das razões para uma melhora significativa dos ataques de pânico que eu andava enfrentando. E isso acontece porque a meditação melhora a regulação emocional, porque reduz a atividade da amígdala cerebral, a região responsável por processar emoções como medo e estresse. Diminui os níveis e a liberação de cortisol. Para quem não sabe, o cortisol é o hormônio que a gente libera quando está estressado. Aumenta a conectividade neuronal, fortalecendo conexões entre diferentes áreas do cérebro. Além de aumentar a produção de neurotransmissores do bem-estar, como serotonina, dopamina e GABA, substância que ajuda a reduzir a ansiedade e promove sensação de calma e felicidade. E são exatamente esses efeitos que a meditação causa, que também auxiliam na evolução espiritual
e no desenvolvimento da mediunidade. Além do que a ciência já conseguiu descobrir, o exercício de meditar eleva a frequência vibratória. Pense que o medo, a raiva e a tristeza têm frequências mais baixas. A meditação neutraliza esses sentimentos. Aqui eu preciso fazer um adendo de como a ciência se entrelaça com a espiritualidade. A ciência prova que a meditação ajuda no controle da ansiedade, e a ansiedade nada mais é do que um misto de medo, aflição e até tristeza. Com essas energias neutralizadas, é facilitado o acesso a frequências vibratórias mais elevadas, como amor, gratidão e paz. E isso ajuda a sintonizar com energias mais sutis, como do seu guia espiritual, por exemplo. Então não é porque a ciência prova uma coisa que ela deixa de ser uma experiência espiritual. Na verdade, tudo é espiritual. Somos um espírito vivendo em um corpo. O que acontece é que a ciência prova o que consegue provar. E a espiritualidade muitas vezes já até falava sobre isso, mas de uma forma e de uma perspectiva diferente. Agora, voltando para a meditação, imagine um copo cheio de água. Qualquer coisa que se adiciona ali transborda. Quando meditamos, todos os pensamentos desaparecem por alguns minutos. E esse copo que transbordava agora é esvaziado. Assim, ele fica apto a receber mais água sem transbordar. E é mais ou menos assim que eu sinto a meditação. Todas as vezes que paro para meditar, tudo para ao redor. E assim, consigo me conectar comigo mesma e com a espiritualidade. E isso acontece porque a prática acalma a mente. É quase como se eu me visse de fora. Quando a mente está calma, a gente fica mais apto a perceber energias. Você começa a perceber o que é parte da sua energia e o que não é. E isso é muito importante para o médium. Perceber o que vem de você e o que vem de outra pessoa que pode estar encarnada ou não. Essa imersão de autoconhecimento elimina ruídos que possam existir entre você e o divino, entre você e o todo. Somos parte do todo. E essa separação existe somente na nossa mente atribulada, cheia de tarefas. E é justamente quando abrimos esse espaço na nossa mente que essa separação começa a se dissolver. E foi através da meditação que eu descobri em uma sala de terapia que eu comecei a me conectar com os meus guias espirituais. Comigo foi quase que acidental, mas com o tempo eu fui entendendo e aprendendo a diferenciar a minha própria voz interior com o que os meus guias aproveitavam para me falar naquele momento de profunda imersão. Existem muitos tipos de meditação. Você pode meditar com a intenção de limpeza de ambientes, de limpeza da sua própria mente, com a intenção de conexão com a natureza, conexão com os seus guias espirituais. Pode meditar para gerar sentimentos de amor e bondade, para focar no momento presente. As meditações podem ser guiadas. Meditação guiada é quando alguém vai falando o que você deve pensar no momento. Aqui no canal temos meditações guiadas, por exemplo. Além da meditação guiada, você pode meditar com mantras ou sem mantras. Pode meditar sozinho, de olhos fechados, em um lugar calmo, ou com os olhos abertos, contemplando o mar, ou até mesmo focando em uma vela. Existem alguns nomes de tipos de meditação, como a Mindfulness, a Vipassana, a meditação Zen, a meditação transcendental, Meta, meditação de foco, meditação ativa, meditação de conexão espiritual. Independente da meditação escolhida, é mais do que percebido os efeitos positivos que essa prática traz à nossa mente, à nossa saúde mental e no processo de evolução espiritual e mediúnico. O importante não é onde e como, o importante é meditar. Medite aí na sua yoga, na sua sala
olhando pela janela ou antes de dormir. O interessante é ter esse momento de extrema conexão com você e com o sagrado. Lembrando que a respiração é uma chave fundamental durante a meditação. Aprenda a se observar. E é assim que eu finalizo mais um episódio da série Lumina. No próximo episódio, eu vou falar sobre lei da atração. Realidade ou papo furado? Até mais, pensantes! Vejo vocês em breve.